Bom, mais um vídeo. Primeiramente, feliz Páscoa a todos, né? Já atrasado, o feriado foi ontem. E vamos direto para o vídeo, né? O tema é da matéria: exótico gás de luz fica infinitamente quente ou vai abaixo de zero absoluto. É um texto do site Inovação Tecnológica, né? Que é um site que eu já recomendei aqui no canal, muito interessante. Mas é um trabalho em conjunto da revista Science, de um autor brasileiro, o André Luiz Marques Muniz, e mais alguns colegas, né, que eu não vou nem tentar falar o nome, são de diversos países, né. Eu vou ler parte do texto, eu sei que é desagradável essa parte do vídeo, mas é importante. O restante eu vou complementar e vocês ficam por dentro aí do conteúdo do vídeo. Gás de fótons, né? Quanto ao brasileiro André Muniz Luiz, começou a medir uma sequência de pulsos de luz que viajavam milhares de quilômetros através de rolos de fibras ópticas. Ele e seus colegas da Universidade de Jena, na Alemanha, não esperavam pelos resultados que iriam obter. Em vez de seguirem na mesma sequência que foram emitidos, eventualmente sofrendo os efeitos da refração e de defeitos na fibra, o que se viu foi que os pulsos de luz começaram a se organizar depois de alguns poucos quilômetros, passando a se comportar como se fossem moléculas de um gás comum como o ar, só que é algo como um gás de fótons, entre aspas. Em um gás, as partículas se movem de frente para trás em velocidades diferentes, mas ainda tem uma velocidade média definida por temperatura, embora os pulsos de luz continuem se propagando através de fibra de vidro a uma velocidade média de 200 mil km por segundo. Quando o gás de fótons se forma, eles não são mais todos igualmente rápidos. Entre aspas, a distribuição estatística de velocidades é exatamente igual à de um gás convencional com temperatura fixa. Fecha aspas, contou o professor Ulf Peschel, acredito que seja esse o nome dele, ele está no trabalho também realizado pelo brasileiro. Na verdade, ele é o coordenador da equipe, aqui diz o texto. Tá. O que é de interessante aqui sobre esse estudo, essa pesquisa? Evidentemente, vocês notaram que citou fibra óptica, né? Então, beleza. Complementando aqui o texto, ele fala da questão de temperatura de zero absoluto, que ao eles experimentarem o zero, cientificamente falando, é o zero Kelvin, mas seria o zero Celsius também, a compreensão é a mesma. A estrutura de fóton através de um cabo, de um conducto, com gás sendo emitido a essa velocidade descrita no texto e a certos quilômetros, que foi o caso que eles colocaram aqui em observação, o estado termodinâmico não foi alterado, a lei se manteve. E isso pode... Eles usaram aqui o termo de expansão adiabática. Adiabática é um termo que você usa na termodinâmica para definir um sistema que não há perdas. Expansão, aumento. Então, aumentou o volume de dados. O texto está um pouco enxuto, então eu estou tentando melhorar a compreensão dele. Ele está um pouco enxuto, assim, no quesito de informação para pessoas que não tenham tanto conhecimento termodinâmico. E isso aumenta a compreensão, principalmente, e a evolução de cabos de fibra óptica, de velocidade de fibra óptica, de tecnologias relacionadas a isso, principalmente.
e entre outros tipos de tecnologias que a gente nem viu, né? Inicialmente eu pensei que fosse algum gás assim feito de luz, mas não era isso. O texto ele deixa bem claro, não se trata de uma inovação assim, tão incrível assim, né? Mas é interessante, é interessante. Ele fala do frio e fala também do processo quente e também quente infinito. Esse quente infinito, que tende ao infinito, né? Temperatura indefinida, o mais quente que você puder emular cientificamente falando, também foi feito. E para fazer isso, no texto eles inserem, né? Tem uma moto passando, né? Vai ficar de acústico pro vídeo, né? Enfim. Para você fazer isso naturalmente falando, precisa de uma energia infinita. Com essa técnica, com esse modelo, você transmitir dados opticamente falando, você simular cientificamente falando, não existe o mesmo gasto. O gasto é muito inferior, porque é como se fosse uma corrente alternada, propriamente dito, já que são fótons de luz, são partículas de luz. Aqui no sistema ele até demonstra umas ondas assim, enfim. Mais uma moto, maravilha, né? Então, o texto em si é isso, né? O texto em si é isso. Mas, termodinamicamente falando, você elaborar um projeto termodinâmico, você usa o gráfico. Esse gráfico ele tem 3 estágios importantes e 2 de fronteira. O primeiro estágio é o estágio líquido, o segundo é o líquido para mistura, o terceiro é a mistura, o quarto é a fronteira de líquido, de gasoso para mistura. Nesse caso aqui, o estudo é em torno do gasoso para mistura para o gasoso, que é a quinta zona do gráfico, empiricamente falando. E nessa quinta zona do gráfico, é muito difícil de você definir o estudo termodinâmico. Isso daqui dá um contexto totalmente novo da termodinâmica. O estudo em si ele é surpreendente. Ele começa a apresentar parâmetros, porque em determinado líquido, em determinada temperatura, em determinada pressão, o líquido o vapor ele vira líquido e vira vapor e o sistema ele não é constante, não existe definição atual para isso. Então a gente começa a chegar num extremo termodinâmico, é um estudo inicial aparentemente, que foi bem sucedido nesse quesito. Isso pode implicar em toda uma composição de equipamentos no futuro, né? É claro que é algo muito iniciante e não dá para definir se amanhã vai dar liga isso, vai ter uma fabricação de algo, vai ter um projeto mais evoluído sobre isso, é só um estudo, mas isso já indica algo pelo menos para daqui a 20, 30 anos. Pode ser que seja antes, mas é difícil de definir porque o mundo é dinâmico também, né? Então é apenas um chute. O vídeo já está ficando muito grande. Se inscrevam no canal e eu fico por aqui. Até a próxima.